A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da história de Daniel, que é linda e maravilhosa. Tem muito a ensinar a mim e a você. Hoje vamos falar no capítulo 4, outro sonho de Nabucodonosor. Ontem falamos quando os 3 homens na fornalha não se venderam a Nabucodonosor e eles foram salvos pelo 4º homem. E Nabucodonosor viu a grandeza de Deus na vida deles. Hoje a gente vai ver o sonho de Nabucodonosor. Só que quando ele está falando nesse capítulo 4, ele já manda cartas mostrando a grandeza do Senhor. Porque tudo que aqueles homens passavam no palácio era por um propósito. Então o que eu e você passa tem um propósito. Dá testemunho para que as pessoas vejam a glória de Deus nas nossas vidas, independente do que esteja acontecendo. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? O tema é: o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo. Tudo. E domina eu e você. Não esqueça disso. O rei Nabucodonosor mandou os povos de todas as nações, raça e língua, a seguinte mensagem: felicidade e paz para todos. Veja a mensagem que ele manda para todos. Quero que todos saibam dos maravilhosos milagres que Deus o Altíssimo fez em meu favor. Ele agora tinha consciência, quando essa carta foi lida, que ele mandou para todos os estados, da grandeza de Deus na vida dele. Grandes são os seus milagres e as suas coisas que ele faz são espantosas, pois ele é o Rei eterno e reinará para sempre. Aquele homem que outrora era prepotente, soberbo, aqui ele já fala que ele reina para sempre, o Altíssimo. Continuou: eu, Nabucodonosor, vivia sossegado em meu palácio e tudo ia muito bem. Às vezes a gente está bem, está sossegada. Não, a gente tem que estar atenta. A gente tem que orar, a gente tem que buscar a grandeza de Deus. A gente tem sempre que estar atenta para não ficar no sossego e aí, quando vir uma adversidade, nos pegar, assim, de surpresa. Quando a gente ora, quando a gente está na igreja, quando a gente escuta a mensagem, quando a gente lê a palavra, a luta vem, mas a gente está atento com Deus nos orientando. E veja que aqui ele estava sossegado. Mas certa noite tive um sonho que me deixou preocupado. Enquanto dormia, ideias e visões horrorosas tomaram conta de mim. Às vezes vem coisas horrorosas, traições, mentira, apontações, inveja, calúnia. É neste momento que a gente tem que estar atenta na palavra, buscando o Senhor, para que essas coisas horrorosas não nos ataquem e não nos deixem sem a visão de Deus. Porque a gente sempre vai passar por essas coisas. Agora, o segredo está como servo e serva. Por isso, mandei chamar todos os sábios da Babilônia para que eles me explicassem o sonho. Vieram então os sábios, os adivinhos, e os astrólogos e os feiticeiros. E eu lhe contei o sonho, mas nenhum deles pôde explicá-lo. Veja que primeiro veio aquele povo místico, né? Adivinhões, feiticeiros, sábios, mas nenhum explicou o sonho. Porque Deus dá interpretação quando Ele quer e a quem Ele quer. Cuidado com o que você procura, porque é só para te iludir. A Bíblia diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia diz que o Senhor é a luz do mundo, o poder está na mão dele nos céus e na terra e que ele é tudo. Finalmente apresentou-se Daniel, conhecido também como Beltesazar, nome que recebeu em honra dos meus deuses. O Espírito dos Santos Deus está nele, e por isso lhe contei o meu sonho. Eu disse. Ele disse que o Espírito dos deuses estava com Daniel. Por que o Espírito dos deuses? Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo e você também. Tem um Pai que é Deus, tem Jesus, que na cruz do Calvário levou nossas maldições, mas quando ele morreu, ressuscitou e partiu, ele deixou o Espírito Santo como consolador. E Daniel tinha essa trindade. É necessário a gente estar vigilante. É necessário a gente sempre estar buscando Deus, porque essa trindade vai estar conosco em qualquer situação. Eu disse: Beltesazar, chefe dos adivinhos,
Eu sei que o Espírito dos Santos Deus está em você e que não há mistério que você não possa explicar. Por isso vou lhe contar o sonho e quero que você explique o que ele quer dizer. Veja que ele disse que ele era o chefe daqueles homens, feiticeiro, astrólogo, adivinhos, porque ele era chefe. Era um cargo que ele tinha no palácio, mas ele sabia de tudo porque era Deus que dava a revelação. Quando você tem uma obra na casa de Deus, você é pastor, você é instrumentista, você é professor de criança, de adulto, lembre-se que esse dom vem de Deus, não é seu. Eu estava deitado na cama, de repente tive um sonho, nela vi uma árvore muito alta, plantada no centro da terra. Veja que sonho confuso. A árvore crescia e crescia, até tocar no céu, e era tão grande que podia ser vista a qualquer lugar do mundo. As suas folhas eram belas e ela dava tantas frutas que o mundo todo podia se alimentar dela. Animais selvagens descansavam na sombra da árvore. As aves faziam ninho no seu galho. Todos os seres vivos se alimentavam das suas frutas. Eu ainda estava sonhando quando de repente vi um anjo vigiar que descia do céu e dizia em voz muito alta: derrube a árvore, corte os seus galhos, tire as folhas e jogue fora as frutas. Espante os animais que está descendo na sua sombra e as aves que estão nos seus galhos. Veja que veio um anjo para dar essa ordem. Esse anjo é mandado pelo Senhor. A Bíblia está recheada de anjos que protegem homens de Deus e que protegem a mim e você. Como diz Salmo 91, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita e nada nos atingirá. E lá no 11, Salmo 91 diz que o Senhor envia anjos ao nosso respeito para nos guardar e nos livrar de todo o mal. E foi esse anjo que veio dar essa ordem no sonho de Nabucodonosor. Mas deixe ficar o toco e as suas raízes. Veja que o anjo mandou derrubar, mas deixar o toco e as suas raízes e o amarrem com corrente de ferro e de bronze, no meio do campo bravo, no campo assim, e o sereno cairá sobre esse topo, esse homem, e ele comerá capim com os animais. Mas o anjo disse que deixasse o toco. O nosso toco é a essência. Quando vinha a adversidade, como era essa árvore, quando vinha a enfermidade, quando vinha a dor, quando vinha a mentira, a traição, a calúnia, eu tenho que ter esse toque e você também. Que é o Espírito Santo de Deus dentro de nós, nos ajudando e nos fortalecendo. Porque toda tempestade um dia passa. Mas é necessário a gente ter esse toco, que é a essência da presença do Senhor, para suportar as provações e as adversidades. Para lá na frente ter um grande testemunho para contar e ser vitorioso e vitoriosa. Ele perderá o juízo, começará a pensar como animal. 7 anos viverá assim. Veja que coisa séria. Era uma adversidade que vinha e que ele ia perder o juízo. Ia ficar 7 anos assim. Nós temos que estar na presença do Senhor e buscar o Senhor. Porque a gente não sabe o dia da adversidade. A adversidade não só para o vizinho, não. A gente não sabe o dia da provação. Portanto, é necessário a gente ficar vigilante na presença do Senhor. Porque isso que aconteceu com Nabucodonosor pode acontecer comigo e com você. Esta é a sentença dada pelo anjo, pelos anjos vigia do céu, a fim de que todos saibam que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo. Ele dá esse reino a quem quer, mesmo aos mais humildes de todos os homens. Veja que o anjo dizia isso no sonho. E Nabucodonosor, ouvindo, entendeu o sonho. Que Deus é o Altíssimo, ele manda em todos os reinos e ele dá a quem ele quer. E eu e você tem que ter noção disso. Às vezes a boca diz que tem, mas no coração não tem. A gente faz o que quer, cheio de orgulho, de prepotência, de soberba, e Deus acaba batendo. Tem que ter humildade, tem que ter calma, tem que ter prudência diante de Deus. E lembre-se, a adversidade chega para todos.
Nabucodonosor terminou dizendo: foi esse sonho que eu tive. Nenhum dos meus sábios pôde me explicar o que ele quer dizer. Mas você, Beltesazar, que é Daniel, pode dar explicação porque o Espírito dos Santos, Deus, está em você. Portanto, explique o que o sonho quer dizer. Veja que ele disse que os Espíritos estavam sobre Daniel. Esse Espírito é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque Daniel tinha intimidade com Deus. Porque Daniel buscava o Senhor. Eu e você tem que ver Daniel como exemplo. E seguir. E entender que o que aconteceu naquele sonho de Nabucodonosor ia ser uma grande adversidade na vida dele. Pode acontecer comigo e com você. A gente tem que estar vigilante, buscando sempre o Senhor. Lembra que Jesus disse lá em Mateus 26 aos discípulos? Vigiai e orai, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O vigiar primeiro, ficar atento a tudo e orar sem cessar. Amém? Então amanhã terminaremos esse capítulo. Essa história desse sonho, Daniel vai dar a revelação. Mas lembre-se, o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e domina a mim e a você. Fica com Deus e até amanhã.